Chegando para mais um vídeo do canal, hoje segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, teremos enfim as eleições para escolher o presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Entenda de uma vez por todas, porque a vitória de aliados do Bolsonaro garante proteção ao mesmo. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino de notificações. Assim o YouTube te notifica quando tiver novos vídeos e você não perde nenhum conteúdo. O título da matéria diz o seguinte: Eleições para comando da Câmara e do Senado projeta futuro de Bolsonaro. Vitória de aliados garante proteção ao presidente e sedimenta a base parlamentar para a disputa da reeleição em 2022. Após 2 anos de sucessivos atritos com o Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro está prestes a colher a maior vitória de seu governo, elegendo aliados para comando das duas casas legislativas. O favoritismo de Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara deve ser confirmado na noite desta segunda-feira, com as eleições de ambos. A presença de políticos da confiança do Planalto na condução do parlamento era considerada prioridade para Bolsonaro. Como os comandos são de 2 anos, o presidente espera enfrentar menos dificuldades na articulação política durante o resto de seu governo, pavimentando o caminho à disputa da reeleição. Uma das apostas para a mobilização do seu eleitorado é a retomada do controle sobre a pauta, com a inclusão de projetos com temática conservadora ou policial. Com a vitória praticamente assegurada, Bolsonaro também espera amainar os riscos de um impeachment ou investigação contra os filhos de e aliados. Nos últimos dias, cresceu a pressão sobre os parlamentares, pedindo a abertura de processo por crime de responsabilidade contra o presidente pela atuação no combate à pandemia. Em sintonia com o Planalto, Lira e Pacheco refutam até mesmo a possibilidade de instalação de CPIs para apurar a conduta do governo. O governo tem dois objetivos com essa eleição. Primeiro, se proteger e dar uma resposta aos eleitores. A proteção é contra constrangimentos com instauração de uma CPI ou até mesmo um processo de impeachment. Bolsonaro quer blindar os filhos e a si próprio. A outra é atiçar sua base social, para tanto não precisa nem aprovar os projetos conservadores. Basta colocar em votação. Se aprovar, ele colhe os louros. Se for derrotado, diz para a militância que precisa se reeleger em 2022, e desta vez com mais deputados e senadores aliados. Embora existam 8 candidatos à presidência da Câmara, a disputa está polarizada entre Lira e Baleia Rossi. Baleia Rossi, que está sendo apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, e apoiado também por partidos de esquerda, como PT, PDT e PCdoB. É bom lembrar que Baleia Rossi faz oposição direta contra o presidente Jair Bolsonaro e muito possivelmente vai instaurar CPIs e para apurar possíveis crimes de corrupção do governo Bolsonaro e também a instauração de um impeachment. Por isso que o Bolsonaro teme que ele seja eleito. O Rossi, ele havia largado como favorito. Todavia, aos poucos ele foi perdendo apoio, pois o governo deu uma jogada, enfim, e acabou interferindo. Essa interferição ele acabou concedendo generosas benesses aos deputados em troca de apoio a Arthur Lira, que é o candidato apoiado por Bolsonaro, né? Somente em recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo desembolsou cerca de 3 bilhões dividido entre 285 parlamentares. Esses 285 parlamentares são do Centrão, né? Bolsonaro destinou esses recursos justamente para a compra de votos. A articulação do governo para eleger Lira como presidente da Câmara e Pacheco como presidente do Senado Federal envolve também uma reforma ministerial, pois promete entregar ao Centrão, como pagamento por apoio, pastas de orçamento vultuosos, como os Ministérios da Saúde e da Cidadania.
Inclusive, Bolsonaro admitiu a possibilidade de recriar o Ministério da Cultura, dos Esportes e da Pasta e conceder ao Centrão em troca de apoio. Veja bem como é a questão da política, né? Totalmente imoral, totalmente inidônea, e para isso não tem fiscalização, né? E eu particularmente fico indignado com essas jogadas políticas. Bom, os candidatos da Câmara aí, a gente tem 8 candidatos, mas eu vou deixar aqui toda a relação, mas a gente vai falar só sobre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, que são os francos favoritos aí. A disputa tende a ficar com eles. Quanto ao Arthur Lira, ele é apadrinhado pelo presidente Jair Bolsonaro e é o favorito na disputa. Todavia, ele é réu na Lava Jato e também está no terceiro mandato. O Baleia Rossi, por consequência, é o atual presidente do MDB e é o candidato de Rodrigo Maia e tem apoio da oposição, polarizada a disputa com Arthur Lira, ou seja, o Baleia Rossi é a oposição do Bolsonaro, né? Conta com o apoio do presidente da Câmara atual, o Rodrigo Maia. Quanto aos candidatos ao Senado, a gente tem três: Rodrigo Pacheco, Simone Tebet e Lazier Martins. O Rodrigo Pacheco é o ungido por Davi Alcolumbre e é franco favorito para contar com a base bolsonarista, as forças do centro e até mesmo parte da oposição. Seria esse, então, o principal destaque que eu tinha para trazer. Vou pedir para vocês ficarem ligados no canal e a qualquer momento eu trarei novas informações, tanto do INSS como do governo. Porém, antes de me despedir, eu quero saber qual dos candidatos à presidência da Câmara você é a favor. Do Baleia Rossi, que faz oposição a Bolsonaro, conforme eu disse anteriormente, ou do Arthur Lira, que é o aliado do presidente. Deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Por hora é isso, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.